Tudo começa quando o Hernan está em uma conversa com o Alessandro e ele pergunta ao Alessandro se ele já disse à mãe dele que a Maria José vai voltar com ele para casa. O Alessandro responde que sim, mas que a Vitória não se demonstrou muito entusiasmada com isso não. O Hernan diz que ele tem que compreender a Vitória porque certamente ela não sabe mais o que pensar, porque em um dia ele manda a Maria José ir embora e no outro ele volta com ela. O Hernan ainda fala que a Vitória anda se preocupando demais com as brigas que ele vem tendo dentro de casa logo depois que a Maria José chegou, e depois o Hernan, confuso, pergunta por que foi que ele e o Alessandro deixou ele e o Hernan entender que o Bruno tinha pedido algo em troca para poder doar o sangue para Maria José. O Alessandro, por sua vez, corta logo esse assunto e diz que ali eles não estão falando do Bruno e quer que todos entendam que a Maria José é a mulher dele e que ela está esperando um filho dele e que ele ama ela e que isso é muito normal e que só quer viver em paz com ela. O Hernan pergunta se ele tem certeza que ela, a Maria José, ama ele e o Alessandro responde que é claro que ela ama ele. O Hernan diz que tudo bem, mas não quer se meter na vida dele e depois ele diz que agora quer falar sobre a Vitória e diz ao Alessandro que ele sabe muito bem que ele conhece ela há anos e que faz muito tempo que ele está divorciado e tanto ela quanto ele estão sozinhos e que sempre admirou ela muito e que outro dia propôs para que ela pensasse na possibilidade deles dois começar uma relação. O Alessandro quase se entala com essa conversa ali do Hernan e o Hernan diz que espera muito que isso não incomode a ele essa relação. O Alessandro fica na verdade um pouco perdido sem saber o que dizer, tendo em vista que ele sabe que ela tem um relacionamento com o Fernando, mas o Alessandro diz que na verdade quem deve estar de acordo é ela, a mãe dele e não ele, e que essa decisão é só dela e o que ela decidir está bom para ele. E já vamos começar a observar que aí vai haver uma rivalidade entre o Fernando e o Hernan. E nesse momento o Hernan diz que sabe muito bem que ele e o Alessandro têm um amigo que se chama Fernando e que ele vive cercando a Vitória. E que não sabe bem, mas isso dá a impressão nele que o Fernando está com interesse nela. O Alessandro diz que na verdade ele não sabe o que dizer e que apenas o Fernando é um tremendo colaborador, um grande amigo, um grande irmão. O Hernan diz que concorda e já dá uma pontadinha que ele diz que ele tem idade de ser até filho da Vitória. O Alessandro diz que não tem nada a ver com os assuntos da mãe dele e que muito menos vai interferir nisso e pede para que ele, o Hernan, fale com ela, com a Vitória, e que se ela aceitar, ele vai ficar feliz da vida, mas que se ela preferir outro, ele também ficará feliz. O Alessandro ainda diz que o que se refere a assuntos do coração, cada um tem que tomar suas próprias decisões. O Hernan dá outra espetada e diz que é como ele e a Maria José, e o Alessandro apenas responde que com certeza. Já lá no hospital, o Chuchu vê o seu Pedro cabisbaixo e pergunta o que é isso, e ele não vem a dizer que a Maria José está mal outra vez. O seu Pedro diz que não é nada disso, é que o negócio é que a Maria José disse a ele que ela vai voltar com o marido dela para a casa dele e que ele vai ficar ali e declara que já chegou a hora deles dois se separar e que isso dói muito nele. O Chuchu diz que ele não fique assim desse jeito e diz que não entende como que ele vai ficar ali porque o que ele entende é que a intenção do Alessandro é levar todos de volta para a casa dele. Seu Pedro diz que entende e não duvida disso, mas que a filha dele tem que viver a vida dela com o Alessandro e ninguém mais. E depois ele pergunta ao Chuchu onde foi que ele viu quando um homem se casa com uma mulher, ele tem que carregar toda a família e diz que isso não está certo. E diz que não pode depender do genro dele a vida toda e nem deixar que ele lhe sustente. O Chuchu responde que isso não seria um problema para o Alessandro, porque ele mesmo já viu que o que não falta para ele é dinheiro. Seu Pedro diz que está querendo também ter um pouco de dignidade e ganhar o seu próprio dinheiro, afinal de contas ele também já está trabalhando e mesmo que não seja grande coisa esse negócio de carregar a bolsa no mercado, mas pode-se dizer que ele tem um trabalho honrado e que pode sim tirar o suficiente para viver.
O Chuchu diz que continua pensando que ele deveria pensar melhor. Logo mais à frente, a Maria é transferida do hospital para a casa do Alessandro, mas o Bruno já vai infernizar e corre lá na casa e diz à mãe que ainda está descendo a escada que o Alessandro trouxe novamente a Maria de volta para casa. A Vitória diz que isso é normal porque ela é a mulher dele e o Bruno diz que é, mas só que ela disse um montão de mentiras sobre ele. E também é normal que ele se incomode que ela tenha voltado. A Vitória pergunta o que é que ele queria, se é para o Alessandro abandonar ela sozinha e diz que não porque ela está esperando um filho. O Bruno pergunta quem foi que disse a ela que esse filho é do Alessandro e a Vitória pergunta, e de quem é? Seria seu por acaso? O Bruno diz que talvez seja dele sim, ou do Mário Aguirre, ou de qualquer um. A Vitória diz que em todo caso isso se investiga e se ele for neto dela por parte dele ou do Alessandro, ela vai tratar ele, o neto dela, como um tal. E o Bruno depois pergunta se avisaram a ela do escritório que essa tarde tem outra reunião com os advogados da empresa. A Vitória diz que não, mas pergunta por que não esperaram o Alessandro voltar e o Bruno diz que ele está ali, ele voltou, né? E diz que essa reunião agora é definitiva porque ele não está mais disposto a esperar mais tempo e depois simplesmente ele sai. A Vitória olha de lado, vê a Felipa e diz para que ela não diga nada. A Felipa, coitada, diz que nem abriu o bico. Nesse momento, o Alessandro entra com a Maria José e a Vitória se aproxima, chama ela de filha e pergunta como ela está. A Maria diz que está melhor agora e agradece. E a Vitória diz que ela está muito pálida e pergunta se o ombro dela ainda está doendo muito. Ela diz que está um pouquinho e a Vitória pede para que ela não se mexa e diz para que eles subam com cuidado para não machucar ela. E diz ao Alessandro que acha melhor que ela fique em outro quarto para que assim ela fique mais confortável. O Alessandro diz que não, que prefere que ela fique com ele para que assim ele fique por perto dela. E depois eles levam a Maria e a Vitória pergunta ao Hernan sobre o pai das garotas. O Hernan diz que ele não quis vir e ficou na cidade dele e que a Paula só veio para poder ir na delegacia, mas que no dia seguinte ela já vai embora. A Vitória pergunta quem foi que decidiu isso, se foi o Alessandro. E o Hernan diz que não, que foi eles mesmo. E a Vitória responde que tudo bem e agradece a ele por tudo. O Hernan começa a dar suas investidas na Vitória, dizendo que então ele já vai, mas que gostaria muito de levá-la para jantar no dia seguinte e colocar as mãos nela. Ela concorda e discretamente ela tira a mão dele e pergunta se ele já sabe que na tarde daquele dia vai ter uma reunião com os advogados. O Hernan fica surpreso e a Vitória diz que foi uma decisão do Bruno. E o Alessandro vem chegando e diz que eles vão ter que ir para a reunião com os advogados do Bruno e com os sócios hoje à tarde. A Vitória diz que isso que ela estava comentando agora com o Hernan, mas pergunta por que os sócios vão estar também. O Alessandro diz que não sabe e a Vitória diz que se ele quiser, eles podem transferir essa reunião. E o Alessandro responde que não, que é melhor que isso se resolva logo de uma vez. Depois ele agradece ao Hernan por tudo e diz que no dia seguinte ele vai levar a Maria José para fazer uns exames e ver como vai a gravidez dela. O Hernan diz que sim, claro, que isso é necessário e que de qualquer modo eles vão se ver logo mais à tarde. E o Alessandro diz que vai tomar um banho e sai. O Hernan pergunta à Vitória se ela vai nessa reunião e a Vitória diz que é claro. E já lá na reunião a chapa vai esquentar, só que antes de início o advogado já vai dizendo que chegou a um acordo e que eles vão dissolver a sociedade atual e vão criar outra. E que as ações vão ser divididas em partes iguais e que uma será para a senhora Vitória. Outra será para a senhora Raquel, que fica ali, olha, feito uma pombalesa, e que a outra vai ser para o Bruno, e outra para o senhor Lombardo e sua esposa, e que evidentemente que os outros acionistas continuem com a mesma porcentagem que tinha anteriormente. Depois ele pede para levantar as mãos quem estiver de acordo e todos fazem isso. E depois o outro advogado diz que já está pronto e não há mais o que dizer e já vai se levantando para ir embora, só que um dos sócios pede perdão, mas que tem uma proposta a fazer e propõe que o novo presidente para essa nova sociedade seja o Bruno. Todos ficam chocados e o advogado do Alessandro diz que espere um momento porque ninguém tinha falado ainda sobre esse assunto.
O advogado do Bruno fala que como o Bruno quer dar por fim todo esse assunto, ele acha melhor logo tratar tudo de uma vez e que depois fará outra reunião só para acertar tudo que eles falaram ali e que propõe uma votação. E o advogado do Alessandro diz que tudo bem e quem está a favor que levante as mãos, menos o Bruno, que nesse caso não pode se votar. E nesse moído aí fica 2 votos a favor e 2 votos contra. E aí vem o voto de Minerva do Alessandro e o advogado pede para que ele se posicione e o Alessandro olha para a mãe, olha para o Bruno e diz que é a favor e já vai saindo. Só que a Vitória sacou tudo e questiona o Alessandro perguntando se isso foi o que o Bruno pediu a ele em troca que ele doasse sangue para Maria José. O Alessandro, por sua vez, só olha de lado, não responde nada e sai da sala. Mas é agora que a chapa vai esquentar porque a Vitória faz jus o seu nome de Vitória e parte para o confronto. Ela se levanta, vai até o Bruno e diz que ele é um monstro e agora sim ela acredita em tudo que a Maria José disse a ela. Porque uma pessoa que lucra com a vida de um ser humano é um verdadeiro miserável e que não vai aceitar nada que foi dito ali. Bruno, por sua vez, cheio de razão, ele se levanta e diz que em primeiro lugar nada que ela disse ali é verdade e que em segundo lugar foi uma reunião ali formal e que a maioria esteve a favor. A Vitória diz que não se importa e que não aceita isso e o Bruno diz que então eles vão a juízo. E é justamente isso que a Vitória quer e diz que ele pode fazer o que ele bem quiser. A Raquel também fica um pouco revoltada e diz que não está acreditando no que a mamãe dela disse e que não pode acreditar que ele pediu a presidência para o Alessandro em troca de doar sangue para Maria José. Já lá na sala do Fernando, depois que o Alessandro explica tudo a ele como aconteceu, o Fernando diz que é claro que não vai reprovar ele porque qualquer um na situação dele teria feito o mesmo. Agora, o infeliz do Bruno é que se atreveu a propor uma coisa absurda dessa. O Alessandro diz que ele também exigiu que ele se divorciasse da Maria José e o Fernando fica meio revoltado e diz que ele também não venha falar que até isso ele vai ceder. Só que não dá tempo nem do Alessandro responder, a Vitória entra fumegando e já vai falando que na vida dela ela nunca se sentiu tão envergonhada e que ela ter sido uma adúltera ou não, isso não compara com a atitude do irmão dele. E grita revoltada que tudo que ela quer é a verdade e se o Bruno aceitou doar o sangue para Maria José em troca da presidência da empresa. O Alessandro diz que isso não tem mais importância agora e a Vitória, com a moléstia, ela diz que tem muita importância sim, porque uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer qualquer coisa e isso significa que tudo que a Maria José disse sobre o Bruno é tudo verdade e que ele enganou todo mundo e que até quis matar ele. Fernando, por sua vez, tenta entrar na conversa e diz que antes de mais nada ela tem que se acalmar. Mas de uma coisa eu te digo, nunca interrompe uma mulher nesse estado aí. Deixa ela à vontade, deixa ela desabafar e quando ela quiser, ela te dá a palavra. E a Vitória olha para ele, dá-lhe um grito com a gota e diz que não quer se acalmar. Olha para o Alessandro e diz que ele não respondeu a pergunta dela. O Alessandro simplesmente diz que não, que o Bruno não lhe pediu isso e que na verdade ele não pediu foi nada. A Vitória fica revoltada, questiona ele e diz por que então o Bruno, da primeira vez que pediu a ele a presidência, ele mesmo, o Alessandro, disse que preferia matá-lo. E o Alessandro diz que é porque ele pensou melhor e que na verdade o que ele quer é ficar tranquilo, é ter paz com a mulher dele e seu filho. Mas a Vitória não está de brincadeira não, ela grita com ele, diz que não acredita nada no que ele está falando ali, olha para o Fernando e diz que nem ele mesmo vai dizer a verdade a ela, né? Já o Fernando, com medo da gota serena, ele pede desculpas e diz que não pode dizer nada. A Vitória diz que ele não precisa falar mais nada porque ele já respondeu o que ela queria, porque eles dois são carne e unha, mas que fique tudo ali muito claro que ela não vai aceitar isso e que já falou lá dentro para todos os sócios e advogados que ela prefere ir a juízo.
O Alessandro segura ela e pede que por favor ela pense no escândalo que vai acontecer e que vai deixar vir à tona o que aconteceu com o pai dele. A Vitória, decidida, ela diz que não se importa porque o Bruno é um perverso e ele enganou ela de uma maneira tão descarada e ela, muito boba, acreditou em tudo, mas que agora não mais porque agora ela cansou. A Vitória finaliza dizendo que é para ele dizer a todos os advogados que espera eles hoje na casa dela e vai embora. O Fernando pergunta e agora o que eles vão fazer e o Alessandro diz que não sabe, que acha que de alguma maneira o Bruno subornou os outros sócios porque eles mesmos fizeram a proposta e ainda votaram nele. O Fernando diz que não duvida de nada e o Alessandro diz que não quer que a Vitória enfrente esse escândalo porque ela não está bem de saúde. O Fernando diz para que ele deixe ela fazer o que quiser porque talvez isso seja para ela uma libertação. Já lá dentro da sala de reunião, o Hernan, que também está fumegando, ele vai em direção do Bruno e diz que o Alessandro deixou ele entender que o Bruno tinha pedido alguma coisa em troca de doar sangue para Maria José, mas que nunca iria imaginar que fosse a presidência. O Bruno fica revoltado e com a cara limpa ele diz que já falou que isso não é verdade e a Raquel pergunta como que fica a parte dela das ações que ela tem direito e o Roberto fala que isso ali foi uma reunião privada e que não tem nenhuma validade. O advogado do Alessandro responde que é isso mesmo, que isso é verdade e para que tudo isso se resolva, eles têm que fazer uma nova reunião com o tabelião público. A Raquel diz que a mãe dela já falou que não vai aceitar e culpa o Bruno por tudo isso, é culpa dele por essa obsessão para conseguir a presidência e pergunta agora para que isso, se é para que ele leve todos à ruína, porque todos ali sabem que ele não tem competência e o Bruno chama ela de infeliz e manda ela calar a boca e o Hernan pede calma e o Roberto chama ela, a Raquel, para que eles vão embora e ela concorda, mas faz questão de dizer que o único infeliz ali é ele e que a mãe dela vai para o tribunal e que vão descobrir os podres da família deles e que tudo isso será culpa dele. E o Bruno simplesmente diz que tão pouco isso interessa a ele.